Na cidade de Verona Nova, duas famílias mandavam em tudo, os Montérgios e os Capuletinos. Eles eram ricos, poderosos e cheios de orgulho. Só que havia um problema enorme. Essas famílias se odiavam há gerações. Brigas nas ruas, discussões em negócios, até os empregados já estavam acostumados a viver nesse clima de guerra. No meio dessa confusão, vivia Rômulo, um jovem Montérgio. Ele era curioso, cheio de energia, mas também meio impulsivo. Gostava de desafiar regras e não aceitava que a vida fosse só briga e rivalidade. Do outro lado estava Júlia, filha única dos Capuletinos. Ela era inteligente, doce e tinha um coração enorme. Só que vivia presa dentro da mansão da família, sempre vigiada, sem poder escolher nada por conta própria. Um dia, os Capuletinos organizaram um grande baile. Era uma festa luxuosa, com música, danças e convidados importantes. Rômulo, mesmo sabendo que não deveria, decidiu entrar escondido. Ele colocou uma máscara para não ser reconhecido e entrou no salão cheio de luzes e risadas. Foi ali que tudo aconteceu. No meio da multidão, Rômulo viu Júlia. Ela estava vestida com um traje elegante, iluminada pelas velas e pelo brilho da festa. Os olhos dos dois se encontraram, e naquele instante parecia que o mundo inteiro tinha parado. Eles não precisaram de muitas palavras, bastou um olhar para entender que algo forte e proibido estava nascendo. Durante a dança, Rômulo e Júlia trocaram algumas frases rápidas, quase sussurradas. Cada palavra era carregada de emoção. Eles sabiam que não podiam estar juntos, mas também sabiam que não conseguiriam se afastar. Naquela mesma noite, Rômulo não conseguiu dormir. O coração dele batia acelerado e a imagem de Júlia não saía da cabeça. Então, tomado pela coragem, ele foi até a mansão dos Capuletinos, escalou os muros altos, se escondeu dos guardas e encontrou Júlia na sacada do quarto dela. Sob a luz da lua, os dois conversaram longamente. Júlia confessou que também sentia algo forte por ele, mesmo sabendo que suas famílias jamais aceitariam. Rômulo jurou que faria qualquer coisa para que eles pudessem ficar juntos. Ali, naquela noite silenciosa, nasceu um amor proibido, mas verdadeiro. Eles prometeram lutar contra o ódio das famílias e seguir o coração, custe o que custar. Depois daquela noite na sacada, o amor entre Rômulo e Júlia cresceu rápido, mas também ficou cada vez mais perigoso. As famílias Montérgio e Capuletino continuavam brigando nas ruas de Verona Nova, e qualquer sinal de aproximação entre eles poderia causar uma guerra ainda maior. Mesmo assim, os dois não conseguiam se afastar. Eles se encontravam em segredo, sempre com medo de serem descobertos. Cada encontro era cheio de emoção, como se fosse o último. Uma noite, Rômulo disse: Júlia, eu não aguento mais viver escondido. Quero que todos saibam que te amo. Se meu pai descobrir, ele vai me trancar para sempre. Mas eu também não quero viver sem você, Rômulo. Eles começaram a pensar em um plano. A ideia era se casar em segredo, acreditando que, se fossem marido e mulher, talvez as famílias fossem obrigadas a aceitar. Com a ajuda de um padre bondoso, que acreditava no amor verdadeiro, Rômulo e Júlia se casaram em silêncio, sem testemunhas além dele. Foi um momento simples, mas cheio de significado. Eles se olharam nos olhos e prometeram que nada os separaria. Mas o destino não estava do lado deles. Pouco tempo depois, uma briga enorme estourou entre os Montérgios e os Capuletinos. No meio da confusão, Tíbio, primo de Júlia, provocou Rômulo. Você não passa de um covarde, Montérgio. Nunca deveria ter pisado na nossa festa. Rômulo tentou evitar a luta, mas seu amigo Mercúcio entrou na briga para defendê-lo. O resultado foi trágico. Mercúcio acabou ferido mortalmente.
Tomado pela raiva e pela dor, Rômulo não conseguiu se controlar. Ele enfrentou Tíbio e o derrotou. Só que isso teve consequências terríveis. Rômulo foi condenado ao exílio. Ele não poderia mais pisar em Verona Nova. Naquela noite, antes de partir, Rômulo se encontrou com Júlia uma última vez. Eu não queria que fosse assim. Eu só queria viver ao seu lado. Eu vou esperar por você, Rômulo. Não importa quanto tempo leve. Nosso amor é mais forte que o ódio das nossas famílias. Eles se abraçaram com lágrimas nos olhos, sabendo que o futuro seria incerto. O plano de viver juntos estava desmoronando e o destino começava a preparar o caminho para a tragédia. O exílio de Rômulo deixou Júlia desesperada. Ela estava presa na mansão dos Capuletinos, vigiada de perto pelo pai, que já planejava casá-la com um jovem rico da cidade. Júlia não queria esse destino. Seu coração pertencia a Rômulo, e ela faria qualquer coisa para não ser separada dele. Com a ajuda do padre que havia casado os dois em segredo, Júlia recebeu um plano arriscado: tomar uma poção que a faria parecer morta por algumas horas. Assim, sua família acreditaria que ela havia falecido, e quando despertasse, poderia fugir com Rômulo. Na noite marcada, Júlia tomou a poção. Seu corpo caiu imóvel e todos pensaram que ela tinha morrido. A mansão se encheu de luto e tristeza, mas a notícia chegou até Rômulo de forma distorcida. Um mensageiro falhou em explicar que era apenas um truque. Rômulo acreditou que Júlia estava realmente morta. Tomado pelo desespero, ele correu até o túmulo onde o corpo dela havia sido colocado. Ao vê-la deitada, pálida e imóvel, Rômulo caiu de joelhos. Júlia, eu não posso viver sem você. Se o mundo decidiu nos separar, então eu vou te seguir até o fim. Ele levou aos lábios um frasco de veneno que havia trazido consigo. Bebeu até a última gota e caiu ao lado dela, sentindo a vida escapar. Poucos minutos depois, Júlia despertou da poção. Confusa, olhou ao redor e viu Rômulo caído. Rômulo! Não! Não pode ser verdade! Ela tentou acordá-lo, mas era tarde demais. O veneno já havia feito efeito. Em lágrimas, Júlia percebeu que não havia saída. Se você se foi, eu também não quero continuar aqui. Nosso amor não pode acabar assim. Com mãos trêmulas, ela pegou a adaga de Rômulo e a cravou em seu próprio peito. Caiu ao lado dele, unindo seus destinos para sempre. Na manhã seguinte, as famílias Montergio e Capuletino encontraram os dois juntos, mortos, abraçados. O choque foi tão grande que finalmente entenderam o preço da rivalidade. Mas já era tarde demais. Rômulo e Júlia tinham se tornado símbolos de um amor que desafiou o ódio, mas que terminou em tragédia. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.